Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com o braço e não com as mãos. Mantenha os ambientes ventilados, não compartilhe objetos de uso pessoal e evite aglomerações. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde. Olá, tudo bem? Esse é um projeto que é uma roda de conversa baseado aí na nossa convivência com o Covid nesse período de pandemia, através da Lei Aldir Blanc. Nós estamos respeitando que todos os protocolos de segurança, tomando os devidos cuidados, todo mundo que está aqui na conversa, assim como as pessoas que estão nos bastidores, e estamos seguindo todas as normas aí de acordo com as orientações. O objetivo dessa conversa é justamente expor um pouco das informações do lado artístico, referente à pandemia, ao Covid-19, as experiências que a gente viveu nesse período. E nós temos aqui vários artistas que vão expor o seu ponto de vista. Lembrando que esse é um ponto de vista de cada pessoa, então a gente respeita todas as opiniões que possam ser contrárias, e os pontos de vista aqui, a conversa que nós teremos, são pontos de vista pertinentes a cada opinião pessoal, ok? Nós temos aqui hoje uma pessoa que é uma honra para a gente ter no nosso convívio, uma amizade recente, mas que, se Deus quiser, vai ser duradoura. Maestro Agenor, mais de 60 anos de vivência de arte, de música, e tem com certeza muito para somar com a gente nesse momento. Temos também Flávio, que também tem uma história com a música aí de pelo menos uns mais de 20 anos, né, Flávio? 22 anos. 22 anos, mais ou menos. 22 anos de história com a música. Nosso amigo de longa data, já tocou com a gente em vários momentos. E recentemente a gente se reencontrou e faz alguns projetos juntos, alguns projetos de lei de incentivo. Além de parceiro, é um grande amigo nosso também. Além disso, é um empreendedor cultural. Ele que tem uma banda e que nesse momento de pandemia também está sentindo na pele aí os efeitos, né? Do meu lado, o Giovanni, meu parceiro de música, meu parceiro de vida. Estamos aí com 17 anos quase 17, né, de dupla. Fora o tempo que a gente tocava na igreja, que aí começamos a tocar na igreja com 10, 11 anos de idade, então tem um tempinho também de bater viola junto, né, meu irmão? É isso aí. E aqui do meu lado, Josiane Santos ajuda a gente na produção de alguns projetos, algumas coisas da dupla também, atua muitas vezes nos bastidores e também vai ter um olhar feminino em relação a esse nosso cenário. É isso daí. Beleza. Então, o objetivo nosso aqui é fazer uma conversa descontraída, uma conversa bem tranquila, com alguns tópicos que a gente vai trazer, cada um expondo a sua opinião. Então, eu acho que a gente pode ficar bem à vontade, que o objetivo justamente é esse, é um bate-papo de amigos, para a gente poder expor a nossa experiência nesse momento. O objetivo, ou melhor, o tema da nossa conversa é o impacto da pandemia na cultura de Poços de Caldas. Os desafios para os artistas, a participação da arte como apoio socioeconômico e de entretenimento, bem como o impacto dos editais emergenciais e a geração de conteúdo artístico no período da pandemia, que poderá, inclusive, assim como vai acontecer com a gente, ser usado como um material, um acervo artístico pós-pandemia, assim como a gente e tantos outros artistas que produziram muito conteúdo nesse período de pandemia. Então, eu queria começar aqui falando sobre a insegurança gerada pelo surgimento da pandemia, causando aí o cancelamento da agenda de shows aí de todos nós que somos envolvidos.
e o cancelamento de todas as atividades culturais, né? Todas as formas de fomento da arte, então, até aquele momento. Então, esse é um primeiro tópico que eu gostaria de discutir. A gente pode pegar no começo da pandemia, qual foi o sentimento que a gente teve e expor nesse momento. Maestro, por favor. Bom, obrigado. Olha, essa pandemia foi uma pancada no meio da testa das pessoas ligadas à arte, principalmente músicos, né? Secundariamente, vem garçons, empregados de rua, né? Os restaurantes, mas nós, sem sombra de dúvida, não tem classe pagando mais caro que nós. Que, por exemplo, os restaurantes voltaram a meia carga, mas quando começou não podia ter música ao vivo. E quando foi ter música ao vivo, o que aconteceu? Era reduzido o grupo e, pior, reduzido o cachê, que é uma outra coisa que depois a gente pode até conversar a respeito. Então nós sofremos demais no primeiro impacto e até agora continuamos sofrendo. E hoje eu acabei de ver, até ia comentar isso aqui, que eu vi agora no jornal, que está havendo uma movimentação no Congresso pela extensão da Lei Aldir Blanc, dizendo que ela chegou muito tarde e não deu tempo de atender a todos. E mesmo porque nós continuamos da maneira que nós estávamos. E agora vai voltar de novo a ficar pior, né? Então foi como você disse, a pandemia, o aspecto positivo que eu trago dela foi o intimismo. Nós voltamos a ser intimistas. Nós começamos a tocar com mais paixão, talvez com dor, né? Aquela dor no coração, mas a paixão bateu muito forte, né? Eu acredito que houve até um aprimoramento técnico na sinfonia, porque o pessoal teve que partir para live é uma coisa que é complicada, é gravada, a afinação tem que pintar, as harmônias têm que aparecer, e tem que ficar uma coisa plasticamente interessante para prender o cara na frente de um computador, né? E para nós, estamos acostumados com feedback imediato de público, você canta, o aplauso vem, você cantar olhando para uma câmera e ficar com o aplauso no imaginário é uma sensação muito ruim. Mas é uma realidade que está aí e que vai durar mais um pouquinho, não vai acabar tão cedo, não. Tá certo. Flávio, como foi para você essa experiência? Eu acho que, como o maestro falou, o impacto na área cultural ele foi e ainda ele está existindo de uma forma muito forte, né? Porque a gente trabalha com aglomeração, né? A ideia da música, né, ou de qualquer tipo de arte é aglomeração, né? Que seja mesmo artes plásticas, é um museu, é visitação, é gente frequentando, né? A arte ela funciona, ela é para ser compartilhada, né? E presencialmente, né? Então eu acredito que assim, até que se resolva tudo isso, a gente ainda vai estar impactado com todo esse cenário, né? Enquanto a gente não puder aglomerar, a gente não vai voltar à nossa normalidade dentro do meio artístico, né? Para mim, eu trabalho exclusivamente assim com eventos atualmente, né? Eventos, projetos culturais, né? Eu sou músico e a minha vida era estável, né? Eu tinha uma agenda, um trabalho que eu nunca imaginaria que ele fosse parar desse jeito, né? Então eu acredito que em todas as áreas a gente teve esse mesmo Ninguém susto, né? Na verdade, que ia parar. E eu trabalho hoje atualmente com festas de casamento. Eu tenho uma banda que trabalha com festas de casamento e festas de empresa, que são dois ramos que não param, né? As pessoas não param de casar, as pessoas não param de festejar, né? As empresas têm festas. E, de repente, tudo parou. Um mercado, que é um mercado que flui muito bem, ele travou, né, nessa pandemia. Eu destaco alguns problemas. Um dos que eu tive, como eu trabalho com contratos de longa data, foi a parte jurídica, que a gente ficou muito largado na parte jurídica, né, em que o contratado ele ficou sem um respaldo jurídico. E a questão dos shows, assim, remarcar shows, remarcar eventos, né? Toda essa complicação ela foi gerada a partir desse cenário, né? Assim, a gente acabou tendo um momento que é ruim, né? Mas por outro lado, como o maestro falou, a arte ela não para de fluir, né? Então
a gente começou a se reinventar dentro desse universo, né? Lógico que não com a mesma fluência financeira, né? A gente teve uma diminuição nisso, um corte financeiro muito grande, né? Mas foi um momento em que eu, pessoalmente, assim, eu passei a trabalhar com estilos musicais, estéticas que me agradam, gravações, né? Com trabalhos, eu cheguei a fazer trabalhos de gravações com músicos de diversos lugares do mundo. Eu comecei a explorar um outro momento, né? E apesar da gente ter a necessidade do público, que eu acho que isso nunca vai acabar dentro da arte, a gente trouxe um cenário novo que eu acho que ele já é algo que ele já vinha acontecendo. Se a gente pensar, o maestro até sabe disso melhor do que eu. Antigamente, a música na rádio ela era ao vivo, né? E, de repente, ela passou a ser gravada. Então, a gente já vive um processo da arte ela ser compactada em formatos para ser degustada em casa, né? Flávio, só acrescentando uma coisa que você falou. Essa pandemia surgiu um fato novo, que é a interação mundial. Sim. Mundial, né? Mundial e nacional. Todo mundo cantando com todo mundo. Sim. E é uma coisa nova. E isso não vai acabar. Isso vai não. continuar. Então, e essa interação que que o senhor comentou, ela não vai acabar. Inclusive, eu tive a oportunidade de gravar com músicos de diversos lugares, Japão, Chile, Estados Unidos, pessoas que antes a gente não tinha acesso, né? É lógico que o momento em que a gente viveu, em que todo mundo estava em casa, também favorece isso, né? Em que a gente não estava em turnê, viajando. Então, favorece que você tenha uma proximidade com outros artistas de lugares distantes, né? E eu acho que a gente tem como positivo essa produção cultural rica que está acontecendo. Inclusive, aqui em Poços mesmo, eu assisti diversos projetos do Poços Curte em Casa, que eu não conhecia. Desde dança, teatro, tudo. E eu fiquei encantado com a riqueza cultural que a gente tem na cidade, né? E é legal que você conheça os outros artistas através disso. Às vezes a gente tem artistas de segmentos que a gente não tem acesso. E foi um momento para eu conhecer esses artistas, né? Esse eu acho que é o positivo. Bacana, bacana. Mais para frente eu acho que a gente pode, inclusive, aprofundar um pouco mais nessa questão de pontos positivos que nós tivemos com a pandemia, se é que se pode dizer que tivemos pontos positivos, mas eu acho que sempre existe um lado que não é tão bom e a gente tem que explorar também o que aconteceu de positivo. Então, mais para frente a gente entra um pouco mais nesse assunto. E para você, Giovanni, como é que foi essa insegurança do surgimento da pandemia, tanto na questão de agenda, de compromissos, e como que você lidou com isso? Na verdade, a gente tinha uma agenda bastante cheia antes da pandemia, e aí você se planeja para aquilo. Eu acho que todos os artistas, de modo geral, se planejaram para aquilo, para ter um ano. Esse ano ia ser um ano bastante corrido para a gente estava praticamente com a agenda cheia o ano todo, e de repente, do nada, você é pego de surpresa da forma com que aconteceu. Realmente você fica praticamente sem chão, né? E, por exemplo, eu havia comprado um apartamento contando com isso, então aí teoricamente a tua vida, a vida dos músicos, dos artistas em geral, ela vira de ponta cabeça, né? É uma coisa que a gente não esperava, uma coisa que pegou a gente de surpresa, mas através disso a gente veio se reinventando, né? Eu acho que todo mundo, às vezes quem trabalhava só com música, teve que buscar uma outra fonte de renda, mesmo que fosse alguma coisa que nunca fez na vida, mas teve que correr atrás e buscar. Porque senão, e assim como muitos artistas também de Poços, e eu acredito que do Brasil todo, eu não sei no mundo, né? Mas muita gente passando muita dificuldade. Então a gente pôde perceber isso aí, porque tem alguns artistas, a gente conseguia se virar de uma outra forma, sabia fazer uma outra coisa, só que algumas pessoas só trabalhavam com aquilo e sempre viveram daquilo, e aí chega uma hora que você vai fazer o quê? Às vezes a pessoa não tem um estudo para fazer uma outra coisa, então foi um momento muito complicado. Eu vejo que para muitos artistas, alguns, a gente fez algumas lives,
inclusive levando até alimento para alguns que estavam passando necessidade realmente de alimentação. Então é um negócio complicado, mas que aí os projetos eles vêm justamente para poder ajudar e apoiar essas pessoas, nós artistas e todas as classes, justamente para essa falta de evento que a gente teve nesse período, né? Realmente é um momento que tem um cenário que a gente tem vários pontos a analisar, né? Então, realmente, quando você começa a analisar essa insegurança gerada, o rompimento de agenda, de compromissos, de projetos que já estavam engatilhados, e o setor cultural, vamos dizer assim, o show business, na verdade, ele não é só o artista, né? Existe um staff, existe uma produção antes. A Josi que trabalhou em alguns projetos nesse sentido, o que você acha em relação a isso, para essa parte de produção, de staff, de apoio? Eu acho que a mesma dificuldade que vocês estão colocando aqui do artista aconteceu com a parte que fica por trás do artista. Porque o artista ali na frente, ele não é ninguém sem a equipe que está por trás. Então, assim, pegou todo mundo mesmo de surpresa, porque aí veio. O artista parou de fazer show, com isso não teve a contratação do iluminador, né? O cara que põe o som, que aluga o som, que monta o cenário, né? Então, o montador ali. Então, uma cadeia, assim, né? Exatamente. Então, quando você pensa assim, só no artista, tem uma coisa que fica muito ampla, bem complexa mesmo, quando você fala que foi difícil para todos, né? Para todos. Aí é uma coisa que a live ajudou algumas pessoas, mas eu acredito que esse reinventar teve que ser para todos, geral. Na verdade, a gente observou isso, né? Muita gente deu os seus pulos, né? Vamos dizer assim. O brasileiro, nesse ponto, existem diversas opiniões sobre isso, que o brasileiro ele é muito criativo e ele tem um poder de reação muito rápida, coisa que lá no exterior nem sempre acontece. Então, além de ser uma população relativamente jovem, né? Então o pessoal está mais fácil de se reinventar. Eu vejo que nesse ponto o brasileiro consegue sacudir a poeira e levantar, né? Eu, por exemplo, fazer linguiça. Parei de fazer agora, semana passada. É a única saída. Cortou 100% do salário. O que eu faço? Tem a minha casa, tem a minha esposa, tem a minha família. Meu filho perdeu 40% do salário. Vamos fazer linguiça? Vamos. A gente tinha uma experiência anterior. E ficamos fazendo linguiça, ganhando porcaria, mas foi uma porcaria que foi os tubos. Né? Sobreviver. Eu acho que esse é o grande X, né? A sobrevivência. Nesses momentos é o que a gente tem que pensar. O que você falou, por exemplo, do brasileiro ele ter essa criatividade, eu estava, por exemplo, assistindo TV, eu vi que os Estados Unidos iam dar uma ajuda de $600 por semana para as pessoas que estão passando dificuldade. Então você vê que lá fora as pessoas não têm tanta essa criatividade, porque se o brasileiro depender de certa forma do governo, tem as leis que vêm nos ajudar e vêm dar um auxílio, porém se o brasileiro, muita gente não consegue, né? Sim. E a gente está falando não só dos artistas, no caso, mas da população no geral. Houve, na verdade, os auxílios emergenciais, né, que vieram e fizeram, inclusive, apoio, uma injeção financeira bem representativa na economia do país, mas eu acredito que muita gente não teve acesso e essas pessoas tiveram que dar os seus pulos. Eu queria só levantar uma questão que eu acho da maior importância, que estão falando com músico velho aqui. Viver de música nesse país é uma aventura. Diria a você que é quase que suicídio. Sabemos eu acho disso. que a grande questão que essa pandemia levanta para todos nós, Flávio, meus queridos colegas aqui do debate, nós somos uma subclasse, nós somos uma casta.
Nós não temos reconhecimento pelo nosso trabalho. Como se a palma nos alimentasse, como se um aplauso colocasse o arroz com feijão na minha panela, pagasse os remédios que eu uso, principalmente a penca de remédio. Eu tenho um kit que eu chamo kit pé na cova, né? Eu tomo 8 comprimidos por dia. Isso custa uma barbaridade, né? Músico não tem direito, nós não temos 13º, nós não temos terço de férias, nós não temos aviso prévio. E aí? Como é que fica isso? Nós temos fundo de garantia, né? É a hora de enxergar, não tem nada, é a hora do governo enxergar. E o pior, quando teve, nós fomos roubados por uma instituição chamada Ordem dos Músicos do Brasil, que era de uma picaretagem de cima a baixo, né? Que nos extorquia e não nos dava nada em troca, né? Então, uma questão que se levanta é: quem vive de arte tem direito de viver? Eu vivi um episódio bastante interessante com um dos prefeitos de Poços de Caldas, quando a gente fazia a Sinfonia das Águas. Nós fizemos 52 sem receber um centavo. O músico ensaiava, ganhava R$400 por mês, chegava lá às 4 horas da tarde para passar som, saía de lá à meia-noite. Ganhava um suquinho e um sanduíche de misto frio. Nenhuma janta tinha. Aí o prefeito: mas eu estou ajudando vocês, eles estão sendo aplaudidos. Mas eu falei: prefeito, você não está me ajudando nada. Nada, que ajuda? Não tem ajuda nisso aí. Isso aí, aplauso. Aplauso não enche estômago, aplauso não põe leite na mamadeira do nenê, filho de um músico. Então, essa questão de injustiça social que os músicos e a classe artística passam é muito grave. E já passou da hora de alguém levantar essa bandeira lá no Congresso, que é lá que vai resolver, né? E dar uma saída para isso, sei lá, algum imposto que o músico ao vivo pague, que isso aí retunde num pecúlio para os músicos, né? Eu acho que toda vez que você faz uma música ao vivo no Brasil, tinha que entrar alguma coisinha que vai ser a tua aposentadoria. Mas alguém tem que pagar isso, né? E aqui eu fico assim, o meu protesto nesse momento, que uma das coisas que a gente discutia, que estava preocupado, é que na volta da pandemia, alguns bares, restaurantes, alguns hotéis aproveitassem disso para baixar o cachê. Mas não vai acontecer. Aconteceu pior do que eu pensava, né? Aqui em Poços de Caldas, um lugar grande que está lotado, mas lotado como se não tivesse pandemia, oferecendo que pagava R$250 de cachê numa noite, que não é um grande cachê, ofereceu R$70 e mais um voucher de 30, que dava para tomar uma Coca-Cola, que é 15, qualquer coisa. Isso é um absurdo, né? É um desrespeito humano, desrespeito com as pessoas. Então, a pandemia nos coloca também a refletir essa questão social da classe artística e de nós músicos, né? É uma coisa que nós temos, uma bandeira que vai ficar. Eu não vou viver para resolver, mas eu vou tocar nesse assunto sempre, não me preocupando se vai incomodar uns ou outros, mas nós temos que pensar no coletivo. Eu acho que o importante do debate, da conversa, é justamente isso, né? Eu acho que a gente tem que trazer à tona assuntos que são pertinentes. Todos nós que somos artistas e que estamos inseridos nesse meio, vivemos isso, tanto a questão de cachê reduzido, quanto a questão de insegurança, como o senhor mesmo disse, um órgão regulador que faça a diferença. Não adianta alguém chegar exigindo uma carteirinha, sendo que não existe respaldo nenhum por trás. Cobrar então, por isso, né? Cobrar exatamente. por isso. Exige uma carteirinha, mas você paga para ter os seus direitos. Isso, mas que não existe. Olha, só para fechar, para não tomar conta de tudo aqui. Eu consegui a carteira dos músicos do Brasil, eu tinha 13 anos. Pouca gente tinha, porque era um exame absurdo, tá? Pedia abono, umas músicas que ninguém conhecia. Qualquer cara que estivesse estudando, músico de laboratório que eu falo, pegava lá, passava. O músico mesmo não passava. Como é que seria que um cara que cantava, o cara cantava na época bolero, aquele negócio, fosse ler partitura? Ele não lê, não é o cotidiano dele. Ele não deixa de ser músico porque ele não lê partitura. A maioria dos músicos não lê partitura, porque nascem músicos. O músico nasce músico. O estudar é apenas uma consequência que vai interessar para uns e para outros não vai causar nenhuma diferença, né? E eu me lembro que eu ia tocar nos bares, cara, olha dos músicos, nossa senhora. Tava naquela banda de 6, eu era o único com carteira. Puta, aí sai de cá, o cara, no final, o cara extorquia, tá? Pegava dinheiro do bailinho nosso para pagar, para fazer de conta que não viu. Isso aí eu vivi anos a fio, cara. Eu fiz mais de 500 bailes. Eu posso falar para você que em mais de 100 nós passamos por situação dessa. Ordem dos Músicos do Brasil. Foi um câncer. Eu acho que, historicamente, se a gente for pensar, todo o trabalho que ele tem
um prazer para acontecer, né? O trabalho, ele, historicamente, ele tem que ser algo sofrido, chato. Quando a gente fala de arte, né? E ele é um trabalho, né? Eu acho que nós somos trabalhadores culturais, né? Da cultura, da arte, da música, né? Esse trabalho, ele não é valorizado porque ele é um trabalho que você faz por prazer, né? Essa é uma condição que a gente precisa mudar. Eu acho que a pandemia, ela trouxe uma questão e uma discussão muito importante, que é a necessidade da arte, não só para o artista, mas para quem degusta a arte em casa, quem ficou em casa e assistiu filme, quem ouviu música, né? E se a gente olhar em torno, você tem arte em tudo, né? Só que pela arte não ser tão palpável, ela às vezes é desmerecida, né? Mas eu acho que em questão de saúde mental, a gente vai ter muito estudo e muito trabalho falando do quão a arte foi importante nesse momento em que as pessoas ficaram em casa. Essa é uma discussão. Na verdade, esse tópico é um dos tópicos seguintes que a gente ia tratar, inclusive que a gente já pode até entrar nele, que é justamente esse fato, a importância que tem a arte num momento como esse. Já existem estudos, eu tenho até um trecho de um estudo aqui sobre isso, sobre a importante no momento de reclusão, de pandemia, de isolamento social, que a arte trouxe. Então, assim, essas lives, uma arte de rua, tudo isso, na verdade, além de gerar entretenimento para as pessoas que estão em casa, ele gerou também um acalanto para a alma das pessoas. Chega forte dentro da casa. Isso, foi uma exatamente. forma de unir novamente. Então, fazia tempo que você não encontrava com os amigos, com os familiares, e na live ali você ia comentando, era um momento de diversão que você estava curtindo e, ao mesmo tempo, um momento que você conversava com seus amigos. Então, meio que uniu essa parte aí. Foi um ponto que foi positivo na pandemia, né? A gente tem eu acho que é legal colocar. Eu gosto muito de Tolstói. Tem um livro dele que fala o que é arte, e ele coloca nesse livro, entre as coisas que ele coloca, que a arte é uma forma de se comunicar, né? É uma linguagem. A arte, ela acaba sendo uma linguagem, né? A linguagem, eu acho que ela não é só palavras, né? A gente às vezes vê de uma forma muito pobre que a linguagem, a comunicação, ela está entre palavras, mas a arte é uma forma de comunicação, de se conectar mais profunda, né? Em que, de alguma forma, quando a gente reproduz arte, o outro é atingido e a gente cria uma comunicação nisso, né? Então, isso é importante para a vida humana, né? Eu acho que a pandemia, ela traz muito isso, essa forma de se comunicar, essa necessidade de se conectar, que só é possível através do fazer arte. Eu entendo bem isso que você estava falando, Flávio, porque se a gente pegar historicamente, até pelos últimos ministros de cultura que entraram no nosso país, você vê como que ia havendo uma substituição de ministros e ministros, sendo que é como que se a cultura fosse algo que fosse um peso para o governo, entendeu? Então, hoje você percebe assim, é um peso. O que eu tenho que fazer para a cultura? O que eu vou fazer para a cultura? É algo que, assim, você vendo assim, a gente que faz cultura, você não sente esse valor que deveria vir lá de cima como algo necessário e que faz parte da vida das pessoas, seja ela no rádio, seja ela na televisão. Hoje, quem não liga uma televisão e não assiste um programa de TV, um filme? Ali são artistas que estão ali, assim como nós. E você vê que isso, como o maestro falou, é algo que deveria vir lá de cima, né, maestro? Alguma coisa que deveria ser valorizado lá de cima. E a gente não sente esse valor, entendeu? A gente sente o valor quando a gente está fazendo a arte e a gente recebe o carinho das pessoas. Sim, a princípio, na pandemia, eu vi que a arte foi colocada como esse peso, como algo desnecessário, né? Para corta dos artistas, a questão é a saúde, né? A gente teve essa face sendo mostrada de uma forma mais clara, que é o que você está falando, né?
E aí eu acho que cabe até a nós, artistas, as pessoas que fazem cultura, porque a gente tem, desde o artista que toca no bar, muita gente foi prejudicada, né? Talvez eu tive um trabalho de formação de plateia, que ganhou um prêmio da Funarte, com um trio instrumental. Às vezes é legal que a gente passe a fomentar essa questão de mostrar a importância disso, né? Desde a criança, esse trabalho que é educativo, né? Da arte, porque eu acho que ficou muito claro no primeiro baque da pandemia que esse trabalho não foi feito, que essa troca não foi feita, que esse entender a importância da arte, da música, do teatro, de todas as formas de manifestação e expressão artística, né? Eu acho que o primeiro impacto que a gente teve foi perceber que isso não é entendido, isso não está sendo compartilhado de uma forma legal, né? E a partir do que eu falei da comunicação, você tira até um preconceito que a gente tem, né? Porque a arte, como comunicação, eu passo a entender melhor estilos que às vezes não são de minha preferência, mas eu passo a entender a importância social deles, como arte, como comunicação, como forma. Se a gente pensar a partir de um viés até educacional do Paulo Freire, né? De entender da onde aquilo está vindo e entender o que está sendo falado, né? Então, eu acho que é um momento para a gente, como artista, desenvolver essa consciência de classe e se ajudar, né? E ajudar a transmitir. Olha, no tocante especificamente à música, eu digo a vocês que a música é o alimento da alma. Eu não consigo viver sem música. Eu não como nem arroz com feijão, mas sem música eu não consigo viver. Mas eu acho que um dos grandes lances que essa pandemia nos deu, eu não tenho a menor dúvida, foi a arte a serviço da vida. E aí eu dou em dois sentidos. A música a serviço da vida, do equilíbrio emocional das pessoas. Sim. Né? Pô, o que a gente recebia de feedback das pessoas. Nossa, eu chorei com essa música. Eu lembrei do meu pai, eu casei com isso. Pá. Porque a música nos dá emoções incríveis, né? Ela nos dá emoção de tristeza, de alegria, de euforia. A música nos faz viver a memória da nossa vida, né? Eu remonto, desculpe, até falei um palavrão aqui, mas não tem problema, porque a minha vida é assim, eu falo muito palavrão, não tem nenhum problema, né? Mas, por exemplo, como eu comecei a tocar com 6 anos, eu tinha valsinha que eu tocava com 6 anos e meio para meu avô, lembrei do meu avô, né? Então é a música como terapia, né? E quando eu digo a música a serviço da vida, quantas lives beneficentes foram feitas? Quantos lares foram agraciados com o trabalho de nós músicos, né? Quantos? Eu mesmo aqui em casa, eu recebi mais de 80 cestas básicas. E foram muito bem encaminhadas para a música que estava no bico do urubu. Então, entre outras coisas que a pandemia nos traz, essa questão da música a serviço da vida, que eu acho nos dois sentidos, no sentido mental, no sentido espiritual, no sentido de manutenção, né? Exatamente. E a questão de despertar em todos nós solidariedade. Eu acho que uma das classes que mais pensou em solidariedade fomos nós músicos. Porque nós nos doamos nessa sinfonia. Desculpa, sinfonia. Sinfonia da vida, né? Essa sinfonia da vida. Nós nos doamos nessa pandemia. Nós nos doamos. Nós fizemos aquela coisa, eu vou ajudar, né? Talvez você pensando, eu estou ajudando, que delícia. Porque como é bom ser bom. É como bom fazer da nossa arte instrumento de vida. Isso é impagável. Para mim, o grande legado dessa pandemia são vários, mas eu diria que esse é o maior, secundado pela questão social de nós músicos, né? Por que eu falo? Porque eu trabalho com 150 músicos, eu sei o que cada um sente. Eu sei o que aconteceu, o cancelamento dos casamentos. Eu sei o que aconteceu, o cancelamento dos shows, né? Foi tudo cancelado. Comigo, eu tinha acabado de colocar o Viola na rua, marcado tudo cancelado. Cancelado, nem foi remarcado, mas não sabemos o que vai acontecer. E agora o que aconteceu? Começou a remarcar, eu fiz cancelou tudo de novo. Então continuamos no futuro incerto, né? Então essa questão social, e por isso que eu fiquei feliz de ver que talvez a Luz estão querendo dar continuidade na Lei Aldir Blanc, porque o auxílio emergencial vai parar. Sim. É certeza. Uhum. Vamos ver se eles seguram pelo menos a nossa Lei Aldir Blanc. Eu acho importante. Bom, falando sobre essa questão social
que a arte e a música, enfim, os artistas trouxeram na live, eu acho que é importante a gente falar sobre alguns fatos que ocorreram, né, durante a pandemia, como inúmeras lives por todo o Brasil, tanto de artistas de menor expressão, assim dizendo, né, como os artistas consagrados nacionalmente, que a gente observou um movimento até muito bonito da classe artística de se movimentar em prol do próximo. Então, a gente sabe que muita gente passou dificuldade e então nós temos, assim, tanto aqui em Poços, a gente viu muita gente participou disso, o senhor mesmo comentou aí dos trabalhos realizados, a dupla realizou, o Flávio também, junto com a gente, realizou algumas coisas e também com outros artistas. Então, eu acho assim, é importante a gente trazer, assim como a gente já falou da música como bem colocado, inclusive, pelo senhor, maestro, que a música enquanto mantenedor e como algo para fazer o bem, né? Não só em termos financeiros, né? Como uma profissão, enfim, mas é algo que mexe com a alma da pessoa. Então, assim, muitas entidades que são assistenciais, elas foram beneficiadas e repassaram isso para os seus assistidos, assim como muitas pessoas mesmo, músicos e outras pessoas. Então, queria que vocês passassem a experiência. Depois, também, na sequência, nós teremos uns depoimentos aqui de pessoas que são ligadas a entidades e que também foram beneficiadas por ações desse tipo. Então, o Flávio, se você quiser comentar a esse respeito. Essa parte social, eu acho que ela entra no que eu falo assim, a gente teve até, entre os músicos, uma consciência de classe, de ver músicos ajudando músicos, né? Eu acho que ainda tem muito para ser feito. Eu vejo que alguns músicos não tiveram acesso a alguns editais, muitas vezes por acesso mesmo a meios de como se inscrever. Eu já passei por experiências como músico. Uma vez uma pessoa me falou, que eu trabalhava como músico já há alguns anos atrás, até quando você vai ser amador? Você tem que abrir um MEI. Até quando você vai ser amador? Você tem que ser profissional, né? Eu levei esse tapa na cara uma vez de uma pessoa e serviu para que eu começasse a pensar de uma forma melhor, né? A entender as próprias assim, políticas públicas, como a gente ajudar os músicos, como a gente melhorar no sentido de profissionalismo, né? Porque eu acho que o músico profissional não é um cara que toca melhor, né? Falando de música, é um cara que vive de música. E a partir de quando você decide viver de música, você tem que pensar em tudo que é necessário para isso, né? Então, eu acho que nessa parte assistencial, né, é legal que a gente crie uma rede também a partir disso, para apoiar os músicos que às vezes estão no barzinho, aquele cara que está às vezes ali fazendo violão e voz e não teve acesso a tudo isso, a ajudar ele a se profissionalizar, a entender os seus direitos, a entender onde ele pode trabalhar, aonde ele pode executar um trabalho até de uma forma diferente, né, mais cultural, voltado para talvez uma estética que até agrade mais ele, né? Eu vi muitas lives solidárias, isso foi muito legal. Eu acabei participando de algumas coisas assim em prol de ajudar até o pessoal da minha equipe, o pessoal que trabalha comigo, em geral a gente se ajudou, né? Eu acho que esse momento foi bacana de união, né? A gente pensar nessa questão da união da classe musical, da classe artística em geral. A gente sempre tem, classe artística, são muitas ideias, a gente sempre tem as divergências, né? Mas eu acho que no fundo a gente se sentiu no mesmo barco, né? Estamos no mesmo barco, precisamos dar as mãos, né? De alguma forma, né? Então eu acho que o momento trouxe isso. E a gente precisa de continuar com esse pensamento e precisa de continuar com essas mãos dadas e observar os nossos companheiros de arte e ajudar. Até nessa questão de como se profissionalizar, de como se organizar dentro desse universo. Inclusive, é um assunto que a gente vai falar um pouco mais para frente, sobre essa questão dos editais e qual foi o impacto disso. Eu queria
trazer agora um depoimento do Aldrey Santos, que ele é o presidente da Agape 365, e ele, junto com vários artistas, promoveram lives durante essa pandemia e arrecadaram muitas cestas básicas e doaram para pessoas. Então, eu queria que o Aldrey falasse um pouco sobre a importância desse movimento e os resultados que eles tiveram. E, na sequência, a gente pode comentar um pouquinho sobre essas lives, enfim, as pessoas que foram beneficiadas. Roda o depoimento aí. Olá, meu nome é Aldrey Santos, sou fundador da ONG Agape 365. Peço licença para tirar a máscara. E eu vim aqui para falar um pouquinho sobre a importância das lives durante esse momento de pandemia para as associações que, de alguma maneira, estão procurando organizar eventos e campanhas para ajudar essas famílias que estão precisando. Durante esse momento de pandemia, a nossa ONG, que é a Agape, realizamos 18 lives com vários artistas da cidade. Desde vários gêneros, sertanejo, pagode, pop rock, né? Foram vários artistas que nos ajudaram a abraçar essa causa. Durante todo esse tempo de pandemia, muitas famílias fizeram pedido de cesta básica, de fraldas geriátricas, de leite. E a importância das lives, nessas arrecadações, nos ajudou muito a atender essas famílias. Teve uma live com o Giovanni Denilson, a gente fizemos 2 lives com eles, e uma dessas lives a gente teve sucesso de arrecadação, com mais de 63 cestas básicas arrecadadas nessa live, o que ajudou muitas famílias, né, nesse momento que eles estão mais precisando. Ajudamos também os artistas, doando cestas básicas para a Secretaria de Cultura. E outros artistas que nos ajudaram também, né? Michel Falcão, Banda Mendoim, Maverick, né, com o Vandinho, o pessoal aí todo do sertanejo, Giovanni Denilson, Rodrigo Léo. Foram vários artistas que nos ajudaram. O Gelo, a turma toda se uniu para ajudar a ONG Agape 365 a atender as famílias carentes. Então, assim, essa importância dessas lives, né, além das pessoas estar curtindo um som legal em casa, incentivamos elas também a estar fazendo bem ao próximo, a estar ajudando aqueles que mais precisam. E durante esse momento de pandemia, nós vamos continuar precisando de mais ajuda, né, de mais artistas e pessoas nos ajudando, porque a cada momento vai se tornando mais difícil e essas doações vão ser muito importantes para que essas famílias possam superar esse momento tão difícil que todos nós estamos passando. Eu achei bacana, inclusive nós participamos de 1 ou 2 lives, né? Com a Agape, uma live com a Agape, e nessa live, inclusive, a gente arrecadou bastante alimento. Parte desses alimentos arrecadados a gente doou para a Secretaria de Cultura, que na época tinha uma demanda de cestas básicas para artistas que estavam passando por dificuldades. Então, não sei se você tem mais alguma coisa a acrescentar. Sim, eu acho que as lives, no caso das lives, elas foram importantes, porque, teoricamente, a renda de todo brasileiro, a não ser aqueles que são de uma condição diferente, mas na sua maioria, ela diminuiu. Então, por exemplo, tinha às vezes aquelas pessoas que ajudavam um asilo, que ajudavam as entidades, e aí, nessa situação, a pessoa deu aquela segurada justamente pela insegurança que a pandemia trouxe. E aí, essas entidades, essas pessoas assistidas, teoricamente, elas ficaram sem recursos, e muitas pessoas precisando. E aí foi onde que as lives foram importantes para a gente poder arrecadar alimento, arrecadar recursos. A gente fez várias lives, por exemplo, para a PAI, para o próprio pessoal da Agape e várias outras, Fungotac. Então foram várias lives que justamente de pessoas que realmente estavam precisando daquilo para comer, que é o básico sobrevivência ali. Sobrevivência básica, né? Não é básica mesmo, exatamente. Nada de luxo. Então, eu acho que foi muito importante a questão das lives, principalmente para essas pessoas que, né, nesse momento faltou aquele dinheiro, aquela doação que às vezes a pessoa fazia e deu uma segurada. Eu acho que isso aí foi importante.
Você até citou aí uma outra entidade que foi beneficiada com uma live também solidária, foi a PAI. E agora nós vamos ter aí o depoimento da Gláucia, que faz parte da direção da PAI. Inclusive uma live com um resultado bem expressivo. A gente participou dessa live com a dupla e foram arrecadados R$21 mil, mais um pouco inclusive, numa live que foi muito bonita. Houve um envolvimento muito grande dos empresários aqui de Poços, no momento em que eles estavam sem saber como cumprir com seus compromissos. Então, a Gláucia vai dar um depoimento também sobre isso. E, na sequência, a gente fala sobre a importância também dos projetos que são desenvolvidos em entidades e sobre esse carinho, esse cuidado que existem por trás de entidades como a PAI. Olá, sou Gláucia Boareto, estou diretora institucional da PAI de Poços de Caldas há uns bons tempos, né? E tenho a honra de dirigir uma entidade que, como outra qualquer de Poços de Caldas, para sua existência depende do apoio da sociedade, dos órgãos públicos, municipal, estadual e federal. A PAI, principalmente de Poços de Caldas, para sua manutenção, ela demanda dos eventos. Ela tem as arrecadações através de parcerias com a Prefeitura Municipal, com a Secretaria de Estado de Educação, com o Sistema Único de Saúde, com o Sistema de Assistência Social, mas não é suficiente para sua manutenção. Ela demanda da solidariedade de toda uma comunidade, envolvendo empresas, envolvendo pessoas físicas, envolvendo os nossos artistas de Poços, que doam o seu trabalho em todos os nossos eventos. Os cachês, possíveis cachês que iriam receber, são todos retornados em benefícios da PAI. E é por isso que a PAI hoje atende a mais de 720 pessoas com deficiência intelectual, múltipla e autismo. E não foi fácil para nós, como não foi para ninguém, e não está sendo com a pandemia. A pandemia não nos permitiu fazer os grandes eventos para manutenção de uma equipe de mais de 100 profissionais. Então, o que nos sobrou? A parceria dos amigos, principalmente dos artistas que se uniram em prol das nossas lives. E tá aí. Denilson trouxe para nós uma live que trouxe não só uma arrecadação diferenciada nos alimentos. Foram mais de 1 tonelada de alimentos, mas principalmente na arrecadação financeira, que vem nos ajudar a manter a equipe no atendimento remoto dos nossos alunos, mas principalmente assistir as nossas famílias nas suas vulnerabilidades, com alimentação, com material de limpeza, de higiene pessoal, material de limpeza de casa. Então é isso que dá vida, a gente perceber que não está sozinho, poder contar com a solidariedade através desses projetos das lives, mas principalmente as lives, elas tiveram um impacto significativo em mobilizar a sociedade para a sua doação. Então a PAI é grata a todos e principalmente a vocês na idealização desse projeto da Live Solidária. Bom, agradecer a Gláucia pela participação. Eu digo sempre que para a gente é sempre um prazer trabalhar junto com a PAI, que é uma entidade que faz um trabalho belíssimo na cidade. Josi, o que você acha então da importância dessas lives? Porque a gente sabe, inclusive já trabalhamos, temos outros projetos junto com a PAI, então são pessoas que são assistidas por uma entidade nacionalmente, que exige-se muito recurso, que o cuidado ele é multidisciplinar, né? Então, o que você acha em relação à importância dessa participação em entidades como a PAI? Eu acho que
tudo que foi feito para ajudar o próximo no momento em que todos estavam muito carentes, eu acho que tudo é uma forma que valeu muito a pena. E também não só a PAI, como as outras que foram feitas essa live, que vocês falaram aí, né, que o comércio também sofreu e nesse momento se uniram para ajudar a entidade. Então foi uma coisa muito bacana. E assim também, fora isso, teve as lives, por exemplo, que foram feitas para ajudar, no geral, famílias que a gente sabia que estavam passando por necessidades, né? E que às vezes não teve nem esse apoio, mas que a gente fez um corre, né, entre os amigos, né? Na live falando assim da live do Giovanni Denilson, por exemplo, a gente fez uma que foi por saber que existia, família tal, nossa, não está passando fome, tem 5 filhos, lá no bairro tal, está precisando, a gente pegou e falou, vamos fazer uma live e juntar os amigos. Aí a gente fez um corre ali no WhatsApp com os amigos, cada um doou ali 3 cestas, 2 cestas. Então eu acho que foi muito bonito essa parte de ajudar mesmo ao próximo. Eu acho que foi muito bacana. Legal. Uma outra entidade que sempre precisa de atenção é a AVOC. A AVOC, que também presta um belíssimo trabalho. Eles acolhem as pessoas da região de Poços numa casa de apoio, enquanto essas pessoas estão em tratamento. A gente trouxe o depoimento da Elaine Maristella, que é assistente social da AVOC. Além disso, ela tem um portal chamado Eleva Social, que tem um trabalho muito bonito, inclusive, de interação, de integração entre empresas e instituições. E em uma das lives que a gente fez, inclusive esse portal, ele participou como um meio de interação. Então, desde já agradecer a Elaine também pela disponibilidade de participar com a gente com esse depoimento. Roda aí, por favor, o depoimento. Olá, me chamo Elaine Maristella, sou assistente social na instituição AVOC, Associação dos Voluntariados contra o Câncer, aqui de Poços de Caldas. E quero agradecer aqui o convite do Denilson, né, para falar um pouquinho sobre o trabalho que a gente vem realizando e também da ajuda que a gente vem recebendo aí nesse período de pandemia. A AVOC é uma instituição que acolhe pacientes que vêm de outros municípios, né, municípios da região, para poder fazer seu tratamento oncológico em Poços de Caldas. Então são pessoas carentes, em vulnerabilidade, que não possuem condições de permanecer hospedados em outros lugares, então eles necessitam dessa casa de apoio, onde eles encontram esse acolhimento na AVOC, ficam hospedados de segunda a sexta-feira, e lá eles recebem atenção, cuidado da equipe de trabalho, transporte para o tratamento, né, as refeições, tem um lugar adequado e aconchegante para poder passar esses dias de tratamento, né, para tentar suprir um pouco desse sofrimento, da dor de estar num tratamento oncológico. E nós estamos, é uma organização sem fins lucrativos, e nós estamos sempre conversando, pedindo ajuda, porque é através da ajuda das pessoas que a nossa instituição sobrevive. A gente sobrevive hoje só das doações, então a gente agradece sempre a ajuda que a gente recebe, sempre falando da importância de poder contar com essa ajuda. Nesse período de pandemia, a gente tem, como todas as outras, sentido bastante a queda na arrecadação de doações, porque a gente entende que é um período que realmente todos aí estamos passando por dificuldades. Mas a gente está sempre pedindo ajuda e contando com essa ajuda aí. Falando um pouquinho do trabalho das lives, né, que aconteceram durante esse período, então isso foi muito importante, porque aproximou as causas da população, né? Através do trabalho dos artistas que se dispuseram a fazer a divulgação das causas, eles levaram para as pessoas que, apesar de já saberem das dificuldades que a sociedade vinha enfrentando pelo período de pandemia, mas aproximou mais essas causas, esses problemas das pessoas, podendo fazer essa ponte, né, entre aquela pessoa que queria ajudar e quem estava precisando receber ajuda. Então, foi muito importante esse trabalho das lives nesse sentido,
com um resultado muito positivo, porque conseguiu levar doações para as organizações, mas principalmente eu vejo por esse lado, né, de aproximar as causas das pessoas que naquele momento estavam abertas ali para conhecer os trabalhos das organizações que estavam sendo apresentados ali pelos artistas. Então foi muito importante, de grande valor, e a gente recebeu o apoio de alguns artistas nesse período e sempre foi muito bom a ajuda que nós recebemos. Desenvolvo também, em paralelo, um trabalho de fortalecimento das organizações da sociedade civil, onde eu apresento uma plataforma digital que tem a intenção de fazer justamente essa aproximação, né, das causas com as pessoas. Então essa plataforma ela oferece um canal de doação, do doador para as organizações, que são as ONGs, né, conhecidas mais popularmente. A plataforma está online, né, www.elevasocial.com.br, e para quem quiser conhecer, é um canal de ajuda e de doação, né, fazer o vínculo do doador com as organizações de uma forma bem transparente e que possa aproximar o doador ali da sua causa. Agradecer a Elaine, nossa amiga de infância, né, Giovanni? A gente se conhece faz tempo, tivemos o prazer de reencontrá-la recentemente e desenvolve esse belo trabalho. Eu acho que a VOC, como eu já disse, faz um belíssimo trabalho. O portal Eleva Social também tem um papel fundamental nessa interação e a gente só agradece e nos colocamos aí, nos mantemos à disposição para parcerias, tá bom? Que Deus abençoe a todos nós. Eu queria entrar num assunto agora que também é de suma importância, que é a importância desses editais que surgiram para a classe artística, tanto no fomento financeiro, socioeconômico, quanto na geração de conteúdo mesmo, né? Porque eu e o Giovanni, por exemplo, a gente, desde que nós fizemos uma primeira live, que ela foi uma live improvisada em casa, a gente viu a necessidade ali de, a partir daquele momento, se preocupar um pouco mais com detalhes técnicos. Então, um cenário legal, uma iluminação legal. O áudio nem sempre deu para a gente trabalhar, porque é algo mais caro para você pensar em captação e os recursos eram escassos, mas depois da primeira live a gente sempre tomou muito cuidado com isso. E hoje, na verdade, a gente gerou um produto, um subproduto, vamos dizer assim, que nós vamos ter condições de trabalhar no próximo ano. Então, na verdade, esses editais, eles vieram fomentar a cultura, trabalhando de uma forma muito legal no socioeconômico dos artistas. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, Thais. Pois a criação da Lei Aldir Blanc mostra como é que tem dinheiro nesse país que não é bem usado. Porque de onde saiu tanto dinheiro para tanto lugar? Eu estava vendo o São José do Rio Pardo, tinha 600 mil. Nossa, é muito dinheiro, não é? Aqui, quanto deu? 1 milhão? Mais de 1,7 milhões. Eu fiquei impressionado. Então, por que esse dinheiro está lá? Né? Por que não foi usado antes? Né? Não é possível uma coisa dessa. Né? Então, não tem recurso. Para onde ele está indo? Então, os editais foram a tábua de salvação para muita gente. Além das outros ganhos paralelos, que muito bem foi lembrado aqui, né? Produção de conteúdo, evolução técnica, etc, etc, etc. Agora, a Lei Aldir Blanc traz à luz uma questão brasileira muito complexa. Como a corrupção é uma coisa impressionante e permeia por esse país, ela é mundial, mas aqui parece que é um pouquinho maior, né? O que eles fazem? Eles criam uma burocracia tão grande que acaba se transformando em burocracia. Já não é mais burocracia. E ao mesmo tempo que alguns projetos foram extremamente simples de se fazer e encaminhar, outros travaram de uma maneira absurda, que não tinham que ser travados, né? Então eu acho assim, a sugestão, o que fica para mim de lição nessa questão de Aldir Blanc
É uma sensibilidade maior numa aprovação de projetos que seguramente são projetos sérios, né? Então, um detalhe, por exemplo, o meu músico morreu, então não vai botar ninguém no lugar. Não tem cabimento isso, você tem que deixar substituir. O meu músico pegou Covid, ele não tem como vir. Coloca outro, qual que é o problema, né? Coloca outro, está filmado, está comprovado, tem a documentação, tem o recibo, tem o cheque feito em nome dele, está tudo certinho. Então, alguns entraves burocráticos não devem existir, né? Deve existir o bom senso, né? Cumprindo a lei fielmente para evitar a tradicional e normal, quase normal, picaretagem brasileira. É isso que eu deixo como aprendizado. Mas eu acho que foi a melhor coisa que podia ter acontecido. Aqui em Poços de Caldas foi eficientíssimo, muito bem o Flávio lembrou, na dança, no teatro, nós tivemos coisas assim maravilhosas, conteúdos maravilhosos. E aprimoramento técnico foi muito bem-vindo. De qualquer maneira, eu acho que a aplicação da Lei Aldir Blanc em Poços de Caldas foi muito mais positiva que negativa. Então, fica aqui o elogio à condução dela e refletir sobre essas questões pontuais, que principalmente quando a gente fala em substituição de artista que não pôde fazer por algum impedimento. Eu penso assim, eu acho que, de fato, os editais eles vieram no momento extremamente necessário, né? Nós temos, no meu ponto de vista, uma Secretaria de Cultura muito bem estruturada, muito bem organizada e que trabalhou, inclusive, nessa pandemia, fora, inclusive, dos seus objetivos, das suas funções, né? A Secretaria ela teve um trabalho extra de arrumar cesta básica para artistas, que isso é uma atividade da promoção social, não é da Secretaria de Cultura. Porém, eles se sensibilizaram, eles viram realmente que a situação estava complicada. Uma questão que eu vejo assim, nos editais é que, assim como o Flávio já falou, muitos artistas que antes não tinham acesso aos editais conseguiram acessar. E, inclusive, eu tenho até um ponto de vista que pode ser um pouco polêmico em relação a isso, é que assim, eu vejo que o artista ele tem que ter o cuidado, assim como o Flávio falou, de se profissionalizar. Não menosprezando nenhum tipo de forma de trabalho ou expressão artística. Mas o artista ele tem que pensar num futuro. Então, assim, eu e o Giovanni, por exemplo, a gente ficou mais de 10 anos sem ter acesso a editais, a ter acesso a essa parte. E chegou um momento que a gente viu que era importante isso. E o que nós fizemos, então? Nos preparamos e nos adequamos para poder participar de editais. E aí são inúmeras as exigências, você tem que ter comprovação da sua arte, você tem que conseguir emitir nota fiscal, você tem que, enfim, tem que ter uma certidão negativa. E o artista, muitas vezes, ele no dia a dia dele, ele está tão focado ali na execução da música, na execução da arte, como ela for propriamente dita ali, de pegar o violão e tocar no barzinho, que ele esquece que a produção artística ela é muito mais ampla do que isso. Na verdade, a gente vê um show no palco, aquilo ali é a ponta do iceberg, né? A gente sabe o trabalho que se tem de ensaio, de produção musical, de conseguir a agenda dos músicos para ensaiar, por exemplo. São inúmeras coisas, a relação comercial entre o artista e o contratante, contratos jurídicos, como o Flávio mesmo disse. Então, enfim, o artista ele precisa ter a percepção de que é necessário um cuidado, uma atenção com essa parte. Porque, às vezes, muitos artistas falam é muito desleal, é muito injusto, mas, da mesma forma, é injusto com aqueles que se prepararam que outros sejam contemplados e não se prepararam de igual maneira. Então, lógico, isso é uma opinião minha. Tem uma questão muito né? importante aí, que é ter um mínimo de qualidade, né? Eu passo muito uma situação, a Sinfonia das Águas mexe com o ego das pessoas. Eu gostaria de cantar, porque eu canto. Na verdade, ele não canta. Uma coisa é ser cantor, outra coisa é ser afinado e ter ritmo. Não significa que seja cantor, não é? Então,
para entrar no projeto, tem que ser um artista que está na estrada, que vive da arte, que vive da música, né? O cara, não, eu quero entrar nesse projeto. Não, deixa para quem é do ramo, né? E a questão da qualidade é fundamental, do aprimoramento. Isso é o princípio evolutivo, né? Isso é fundamental. Nessa questão é importante a gente sempre, igual o senhor mesmo comentou aqui, em relação às dificuldades do músico enfrenta no país, né? Então, eu vejo que tem muitos músicos que têm dificuldade de acesso a algumas coisas, né? Acesso a saber como funciona, né? Uma parte técnica, preciso de uma produção, o que eu preciso? Acesso de equipamentos mesmo, para até trazer um trabalho de mais qualidade, né? Então, essa questão do acesso, até pegando o que você falou, assim, é complexo, né? Ao mesmo tempo que a gente tem que se profissionalizar, eu acho que a gente teve condições favoráveis de se profissionalizar, né? Tem gente que ainda tá igual a música do Milton, nos bailes da vida, em troca de pão, né? Então, assim, tem muita gente que está nessa luta mais num nível assim, mais de necessidade mesmo. Mas, né? muitos desses artistas, através da Aldir Blanc, conseguiram um primeiro acesso, vamos dizer assim. Se eles trabalharem isso de forma consciente e positiva, isso já é, inclusive, uma forma dele demonstrar e comprovar que ele é um artista e que, se ele pôde estar presente no edital da Aldir Blanc e ser aprovado e realizar o projeto, automaticamente ele tem condições de buscar outros projetos, né? Deixa eu falar só bem passando em cima do tema do edital. O que me impressionou foi a diversidade de projetos de estilos. Fiquei impressionado, né? De música instrumental, música sertaneja, MPB, rock. Eles contemplaram todo mundo. Eu achei espetacular. Inclusive a cultura popular. Exatamente. Muito importante. Que a gente vê nas festas que a Secult faz, né? Secretaria de Cultura, festas voltadas exclusivamente para aquele artista popular mesmo, aquele artista a congada, são coisas assim, catira, são expressões de arte que realmente as pessoas não vão ter esse acesso que o Flávio comentou, mas que também foram contempladas. Então, eu acho que isso é bacana. A Josi, até nos bastidores, estava comentando aqui sobre a importância que, inclusive, os editais tiveram para a parte técnica de produção, quantos produtores, técnicos de som, técnicos de iluminação puderam trabalhar nesse período, o próprio pessoal que faz aí a parte de cinegrafia, né, que filma, enfim. Que estão parados, né? Exatamente. Desde o início da pandemia, assim e que isso acabou dando acesso para eles também. Eu acho que os editais, uma coisa legal de se falar é que a gente, que é uma coisa que eu acho necessária, a gente estreitou um laço com a Secretaria de Cultura. Muitos artistas, eles estão muito distantes disso, né? Tem um pessoal que tem um conselho de cultura aí, de um pessoal que se organiza, que debate. Eu assisti algumas conversas entre pessoas do Conselho e a Secretaria de Cultura, né? Nós, músicos, também precisamos ajudar a catalogar os músicos que tem na cidade, né? A Secretaria não tem acesso a tudo isso, né? E eu acho que os editais, eles estão estreitando essa relação, que era uma relação muito... o artista, quase igual antigamente era técnico e músico, assim, você se estranhava, né? E eu acho que tudo isso, assim, hoje a gente tem uma questão da parte técnica junto com os músicos, tudo isso entrelaçado, Secretaria de Cultura. Um complemento que é legal falar, o maestro citou aqui as mídias, né? Estão desaparecendo, CD, e a gente tem hoje novas mídias, que no caso é igual o YouTube. Então, através dos editais, muita gente foi obrigado a entrar nessas novas mídias e começar a trabalhar nelas, né? Eu sou uma das pessoas que ficava um pouco até distante desse tipo de mídia, né? Apesar de saber de como funciona, né? Então eu vi muita gente nesse tempo compondo, fazendo coisas que eu gostaria e criando uma proximidade com essas novas formas de divulgação. Os editais eles te empurraram para, você vai ter que entrar nesse mundo, né? Hoje o músico, o artista,
ele tem que desenvolver, a gente tem que, desde a parte financeira, de planilha, de tudo, até a parte técnica, iluminação, cenário que você falou, né? Descobrir essas novas mídias, como que a gente hoje expõe o nosso trabalho, né? Eu acho que ficou muito claro quais são os canais de hoje para pessoas que até estavam distantes delas a partir dos editais. Sim, sim. Só para a gente ter uma noção, assim, em termos de números, em Poços de Caldas, na Lei Aldir Blanc, foram investidos mais de 1,1 milhão em projetos. Ainda estão ocorrendo, por exemplo, hoje nós estamos aqui batendo um papo, falando sobre assuntos pertinentes através de recursos da Lei Aldir Blanc. Foram mais de 35 mil acessos ou visualizações nas diversas formas de expressão. Então, a gente vê que realmente é algo que é expressivo. Foram vários editais, né? Acho que foram da Lei Aldir Blanc, não sei se foram 3 ou 4, e dividiram, como eu disse, em categorias. A cultura popular teve uma verba destinada para ela através dos recursos emergenciais que a Prefeitura de Poços de Caldas também disponibilizou, que foram mais de 240 mil reais que a Prefeitura disponibilizou, né? Como havia sido cancelado os editais que foram abertos anteriormente, então a Prefeitura, de forma emergencial, também socorreu alguns artistas. Então, assim, só fechando, então, assim, a gente tem hoje, como o Flávio disse, primeiro que um canal muito aberto de comunicação com a Secretaria de Cultura, com a Prefeitura, e esses editais realmente têm feito toda a diferença. E aí eu gostaria de colocar para a gente, inclusive, ir caminhando já para o final desse nosso bate-papo, quais são os nossos planejamentos de agora em diante, né? Eu acredito que todos nós estamos aí esperançosos pela vacina, né, que está aí, que no começo do ano vai chegar. Então, espero Deus que a gente possa realmente logo ter acesso. Então, quais são os nossos planos para o ano que vem? Quais são os projetos que a gente, pelo menos, está em mente para a gente poder ir caminhando já para as conclusões de cada um? Bom, está muito incerto. Qualquer projeto hoje é quase que impossível de fazer. Como, por exemplo, eu dei o meu caso. Eu estava com 5 concertos marcados, mas 3 shows foram todos cancelados. Eu fiz 1. Aí o resto foi cancelado. Na sequência, não teve como. As informações que nós temos hoje é que a pandemia está muito pior hoje do que quando começou. E eu sei disso. Realmente é um fato real, né? Aumenta o número de contágios, aumenta o número de mortes e a irresponsabilidade coletiva permanecendo. Então eu queria deixar como minha última mensagem dizer o seguinte. Primeiro, que eu acho que nós só vamos voltar à normalidade com vacinação em massa. Vacinação em massa tem que ter exemplo lá de Brasília, lá do Palácio do Alvorada. Lá começa o exemplo, depois vai para o resto. Porque o brasileiro tem que se conscientizar que tem que ser vacinado. Se você não está preocupado com você, preocupa com o teu colega, com o teu vizinho, com o teu parceiro. Só vacinando nós vamos voltar à normalidade. Eu acredito que a volta à normalidade no nosso setor do show business, setor de arte, só vai acontecer no segundo semestre. Então, o que eu penso agora? O que eu penso agora, o planejamento meu que eu tenho a Orquestra Sinfônica de Poços, que acabou de captar na Lei Rouanet, por conta dela, não depende de prefeitura de nada, e tem a Jazz de São João, que conta com muito apoio da prefeitura de lá, e a Lei Rouanet está captada até junho, né? Tem violas e violinos que tem no estado de São Paulo, já tem suporte no projeto PROAC. Mas, por enquanto, o planejamento meu, especificamente, é lives, não tem como, e vou tentar fazer, porque o custo é alto, eu tenho que captar custo, tentar fazer o drive-in, né? Que é fazer com os carros e com transmissão com PA, com caixa acústica frontal e via FM. Esse é o planejamento. Fora disso, não dá para pensar. Não dá para pensar. Eu não consigo pensar em nada, porque a situação mundial está indefinida. Hoje, na Europa, as notícias que nos chegam é que o fechamento está sendo muito maior do que foi antes, né?
Até a Alemanha, por exemplo, que estava muito tranquila, não está mais. Agora a notícia de hoje é que os aeroportos da Europa estão fechando para voos decorrentes de Londres, que tem uma nova notícia meio tétrica aí. Então o planejamento meu para o ano que vem, tentar sobreviver o máximo possível e partir para drive-in. É o que eu vou querer, porque eu trabalho com um grupo grande. Eu fazer uma live com a orquestra é muito difícil. Em termos de captação, de sonorização, é muito caro. Eu tenho o dinheiro do som, mas eu não tenho o dinheiro da câmera, né? E aí a questão do distanciamento. Como é que eu vou fazer uma live com 70 músicos? É muito difícil. Então nós vamos ver o que a gente vai fazer nesse inteirinho aí. Eu confesso a você que 2021 para mim hoje é uma grande interrogação. Desculpe. Eu não consigo ser otimista. É para todos. Eu concordo. Giovanni, como é que tá aí? A nossa previsão também, na verdade, a gente tem feito alguns projetos, algumas lives, e a gente vai continuar trabalhando dessa forma. Como o maestro falou, não tem como a gente se planejar muito se a gente não tiver uma vacinação, porque a gente depende de público para tudo, né? Então é uma coisa que teoricamente está bem complicada da gente prever. Eu acho que é algo interessante assim, que a gente precisa pensar e passar, é justamente isso que o senhor falou, do cuidado, da prevenção. E a gente, enquanto formadores de opinião que somos, a gente precisa ter essa consciência que nós precisamos também fazer o nosso papel, levando essa conscientização para as pessoas. Então, o Giovanni já disse nossos planos, né? A gente não queria, nenhum artista de qualquer segmento que seja, a nossa esperança é que a gente consiga voltar às atividades de um novo normal, né? Porque normais como antes vai ser difícil, a gente tem essa consciência. E então a gente acredita que temos que ter o pé no chão. Eu acho que esse Por é o enquanto segredo. É importante entender que isso aqui é nosso vestuário hoje, tanto quanto uma camisa, uma saia, uma calça, um vestido. Eu, por exemplo, já tive Covid, mas eu estou de máscara porque eu tenho que dar exemplo. Eu preciso dar exemplo. Como é que eu vou te contaminar? Só se eu pegar na mão de alguém contaminado e contaminar. Eu não seria contaminado. Então eu tomo todos os cuidados. Eu passo álcool em excesso nas mãos, eu lavo as mãos, troco de roupa e ando de máscara, que ninguém sabe que eu já tive Covid. Por aqui eu não vou te contaminar, mas eu preciso mostrar para as pessoas que é preciso ter respeito. Uhum. E isso aí tem que ser um sentimento coletivo. Sim, sim. Flávio? Falando de perspectivas, assim, eu vou tentar ser um pouco mais amplo, que vocês já falaram bem da realidade, né? Eu acredito que, assim, perspectivas pós-pandemia para o universo das artes, assim, muita coisa mudou, né? Os espaços que já eram nossos, eles vão voltar a ser nossos um dia. São espaços que a gente já ocupa, né? Assim que isso passar, esses espaços a gente volta a ocupar, né? Porém, eu acho que dentro do universo das artes abriu uma chave na cabeça de todo mundo, né? Que é a ideia de ser possível você fazer projetos diferentes. Eu volto de uma pandemia com outras ideias, uma cabeça diferente do que eu gostaria de fazer, de como é possível, às vezes, realizar alguns projetos pessoais, né, dentro do campo da música. Existe canais para que isso seja divulgado, né? Existe possibilidade de trabalhar com isso, né? E que a gente consegue sobreviver com muito menos, sabe? Então, da minha parte, eu acredito que uma parte do meu tempo, talvez eu dedique para algumas coisas que me acrescentem como ser humano também. E que nem sempre isso consegue ser tão ser monetizado, né? Mas eu acho que algumas necessidades que eu percebi que eu tinha, eu supri nessa pandemia fazendo coisas diferentes, aí cria-se um buraco em outras necessidades que eu também tinha, né? Mas talvez eu acredito que isso até seja um ponto para todos os artistas, que se acha um equilíbrio entre esses dois universos, né? Aquilo que o meu coração quer fazer e aquilo que é o meu ofício de fazer, né? Dentro do campo das artes, né? Então eu acho que a gente, talvez assim que isso passar, a gente vai ver muita coisa bonita acontecendo. Muita gente colocando
projetos que estavam guardados numa gaveta para fora, executando coisas que sempre sonhou em executar, né? E isso talvez traga um grande crescimento no mundo artístico em questão de estética, cultura, como é que fala? Mudar um pouco esse cenário, trazer coisas novas, né? Do novo. A gente vinha de um cenário artístico assim, muito repetitivo, né? E de algumas coisas de alto nível que eram para poucos, né? Em questão de acesso, né? E hoje eu acho que isso está se tornando mais amplo, né? Não que exista algo que é de baixo nível, alto nível, assim, eu acho que tudo é arte. Todas as formas de expressão, elas são importantes, né? Mas eu acho que as pessoas têm que ter acesso a todas, para que elas possam até descobrir coisas que elas nem sabiam que gostavam, né? Da mesma forma que eu estou descobrindo prazer em fazer coisas e descobrindo que existe um campo de trabalho dentro de coisas que eram antes sonhos, né? Acho que isso fica, para mim, como uma perspectiva legal de futuro. Bacana. E para você, Josi? Eu acho que a gente não pode entrar no pânico, no desespero, né? Até mesmo quando foi o que aconteceu logo após o Carnaval e que agora está voltando, como o maestro disse, já está voltando com tudo, mas eu acho que a gente tem que cada um fazer a sua parte e pensar positivo. Eu acho que quanto maior assim, o pensamento de medo, né? Eu acho que tem que afastar esse pensamento de medo e pensar que a vacina está aí, vai dar tudo certo e que tudo vai voltar a ser como era antes. A parte, né? Eu quero ir num show com muita gente, eu quero estar aglomerada numa festa. Então, vamos pensar positivo e, se Deus quiser, tudo vai dar certo para todo mundo. Para a parte técnica que eu vim aqui para falar, né, que também executa um trabalho para que o artista esteja na frente. Então, eu acho que vai dar tudo certo. Vamos pensar positivo. É isso aí. Bom, eu queria, já iniciando, fazendo o fechamento aqui, dizer que a pandemia existem pontos positivos, muitos artistas aí lançando novos trabalhos, gerando muito conteúdo, muitos artistas se reinventando, como o Flávio disse, e o fato de colocar a arte a serviço do ser humano, trazendo não somente o que a arte normalmente faz, que é cuidar da alma da gente, mas cuidando mesmo das pessoas. Então, tudo isso são pontos positivos que eu vejo dentro desse cenário. E eu quero agradecer a cada um de vocês aí pela presença. Eu acho que o nosso bate-papo foi muito bacana. Pelo menos no meu ponto de vista, a gente teceu uma conversa aqui bastante detalhada, com opiniões muito consistentes e muito pertinentes para o momento que a gente está vivendo. Então, eu agradeço cada um de vocês, obrigado. Se vocês quiserem fazer as suas conclusões finais aí, para a gente poder encerrar. Desde já agradecendo mais uma vez a Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, a Secretaria de Cultura, agradecer por essa oportunidade, através da Lei Aldir Blanc, a gente poder estar aqui nesse bate-papo. Bom, primeiro, parabéns, Danilo. Obrigado pela oportunidade, prazer em recebê-los. Eu quero ser bem objetivo, porque nós já estamos com o tempo estourado. Apenas uma coisa para aquele que está nos assistindo. Por favor, nós precisamos trabalhar. E assim como nós, os segmentos também de restaurantes, de bares, de artistas de rua, de vendedores ambulantes precisam trabalhar. Por favor, nos ajudem fazendo o que tem que ser feito. Não se aglomerem. Usem máscara e se vacinem. É o único caminho para a gente voltar à normalidade e haveremos de voltar, se Deus quiser. Muito obrigado, viu, maestro? Obrigado mesmo. Sou seu fã. Flávio? Uma coisa aqui, para finalizar, eu acho legal, assim, em termos de políticas públicas da cidade de Poços de Caldas, eu acho que a gente teve falhas, sim, sempre pode melhorar, mas eu acho que o que aconteceu foi muito bonito, o que eu vi acontecer, a manifestação dos artistas, as lives solidárias, os projetos que foram colocados no Posso Curtir em Casa, através da Secretaria de Cultura. Isso foi muito bonito de ver na cidade. Eu realmente assisti muita coisa, acompanhei muita coisa, e eu fiquei muito feliz, porque eu acho que Poços
está de parabéns nesse aspecto. A gente pode melhorar, a gente vai melhorar, mas muita coisa bonita aconteceu, sabe? Muita gente que eu não conhecia, eu vi e virei fã. Show de bola. Obrigado, viu, Flávio? Giovanni? Gostaria de agradecer a todos, a Prefeitura Municipal, obrigado pelo projeto, pelo incentivo, a Secretaria de Cultura, e fazer um apelo para você de casa: se cuidem dos seus, e se Deus quiser, logo a gente vai passar por essa e muitas coisas boas virão por aí. Obrigado. Muito obrigado. Josi? Eu também quero agradecer por estar aqui representando aí um pouquinho por detrás da câmera, eu que sempre acompanho os meninos aqui. Agradecer o maestro pela ceder aqui a casa dele pra gente. O cafezinho que ficou bom. E assim, é difícil imaginar, por tudo isso, esse tempo todo que a gente está vivendo isso, é difícil pensar que tem alguém que pensa em não vacinar, né? Dá uma certa revolta, né? Mas, infelizmente, tem, aí a gente sabe que tem. E então é isso, vamos cuidar para que o ano que vem a gente possa ter muitas alegrias, muitos shows, né? Se Deus quiser. É isso aí, gente. Muito obrigado. Agradecer também a MGL Sonorização, nosso amigo Milton Leite, trabalhou aí nos bastidores, um técnico trabalhando aí nos bastidores, nosso parceiro, nosso irmão, nosso músico também, extraordinário. Isso. Nosso irmão de caminhada. Obrigado, Milton. Tamo junto. Deus abençoe. Gente, e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado, viu?